em segurança. E acabou atrapalhando aqui esse nosso horário aqui, que quando eu vi, eu falei, rapaz, não vai dar tempo de eu chegar, não. Aí você me ligou, eu falei, eu estava na hora ali, falando ali, não tinha como. Mas, Beto Mesquita, é um prazer enorme tê-lo aqui nesse bate-papo, no nosso canal Eu Cuido de Rios, transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Eu peço que você se apresente para nosso público, quem é o Beto Mesquita e tal. Vamos lá. Bom, eu sou um engenheiro florestal de graduação, tenho um mestrado em conservação da biodiversidade, doutorado em ciências ambientais e florestais. Há 26 anos atuo no terceiro setor, sempre trabalhei, dediquei toda a minha carreira ao terceiro setor, venho trabalhando em organizações de caráter local, regional, nacional e internacional. Atualmente, eu estou como diretor de políticas e relações institucionais da BV Rio, Instituto BV Rio, uma organização baseada aqui no Rio de Janeiro, né, o nosso escritório principal, mas com projetos na Amazônia, no Cerrado e em outros países também, uma organização especializada em construir mecanismos de mercado e plataformas de mercado para que possa ser mais fácil e mais eficiente cumprir a legislação ambiental. A gente tem trabalhado principalmente com o Código Florestal e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também com a Política Nacional do Clima, com toda a agenda de florestas, clima, opções de financiamento e também resíduos sólidos em áreas urbanas. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho uma relação muito próxima com o movimento Trilha Transcarioca, que é aí um grupo de pessoas, de montanhistas principalmente, de guias, de adotantes de trilhas, que já vem aí há muitos anos engajados na implementação de maneira voluntária, de maneira com adotantes, com voluntários, com cidadãos, com organizações, com empresas, para a implementação desse equipamento, que ele forma uma conexão entre várias unidades de conservação na cidade do Rio de Janeiro, né? A trilha vai ali de Barra de Guaratiba até a Urca, ou vice-versa, nos dois sentidos, e eu tenho participado bastante, faço parte do Conselho Deliberativo do movimento Trilha Transcarioca. E mais recentemente, quer dizer, na verdade, nem tão recentemente, porque já tá fazendo 10 anos que a gente está nessa luta, acompanho o movimento SOS Floresta do Camboatá. E a gente tem aí um grupo de profissionais, de cidadãos, de moradores ali da região de Deodoro, Guadalupe, Ricardo Albuquerque, entornos ali, e pesquisadores e profissionais da área ambiental, da área de urbanismo, da área de arquitetura, que a gente vem lutando contra essa ideia, essa proposta infame, louca, bizarra, de destruir 160 hectares de Mata Atlântica nativa, hábitat de 18 espécies ameaçadas de extinção, de centenas de espécies da flora e da fauna brasileira, sob pretexto, e a gente cada vez acha que é mais um pretexto, já não tem mais investidor ou formato para construir um autódromo, mas eles insistem nessa história para construir um autódromo. Então, tem participado ativamente aí dessa campanha, desse movimento, em defesa desse que é o último remanescente de floresta de terras planas, de floresta de terras baixas, que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um pouco aí da minha trajetória. Tenho trabalhado bastante com os temas de unidades de conservação, restauração florestal, muito essa relação de serviços ambientais e de que maneira as florestas contribuem para o bem-estar, para a qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico, de que maneira você proteger as florestas é um vetor de desenvolvimento e não um problema que atrapalha o desenvolvimento, ao contrário do que muitos ou alguns acreditam. Então, nessa agenda aí já fiz parte, né? Fomos colegas no Comitê de Bacia do Guandu, tive um enorme prazer, uma honra de ser um dos representantes da sociedade civil organizada no Comitê do Guandu durante quase 4 anos, e venho aí participando, acompanhando o movimento ambientalista, acompanhando as organizações do terceiro setor, numa agenda também de interação com o setor privado, com a academia,
nisso que a gente chama de iniciativas de múltiplos atores de interesse. E aí, por último, para acabar essa introdução, tenho me envolvido bastante, tenho me dedicado, é uma agenda que tem ocupado uma parte importante do meu tempo, na coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, uma coalizão que junta aí hoje quase 250 instituições, entre associações ligadas ao agronegócio, empresas de energia, empresas florestais, empresas de produtos e insumos agrícolas, organizações do terceiro setor, as grandes organizações que estão presentes no Brasil, internacionais, as grandes organizações nacionais, e uma série de laboratórios de universidades e departamentos científicos de universidades que compõem aí essa coalizão que se dedica a construir uma agenda de futuro para o Brasil, com os cenários 2020, 2030, 2050, aonde se concilie proteção e recuperação de florestas em todos os biomas brasileiros, a capacidade de resiliência climática do país, dos territórios, e a produção agrícola, a produção agropecuária, buscando sua sustentabilidade e sua conciliação com a proteção e recuperação do patrimônio natural brasileiro. Então, tem aí tido um trabalho interessante e com uma agenda pesada, porque a gente tem tido que se posicionar bastante contra toda essa agenda anti a legislação ambiental, essa agenda que agora ficou claro para todo mundo, né, ficou translúcido, né? A intenção é passar a boiada, né, modificar tudo que tiver de norma, aquilo que tem que ser no Congresso, a gente manda medida provisória e entuba a medida provisória e depois pressiona no Congresso para a medida provisória ficar valendo como lei. E aquilo que é infralegal, a gente vai, como é que é parecer caneta, se não tiver reação. Para azar deles e para sorte da natureza e da sociedade brasileira, não tem sido fácil assim. Então, a gente tem conseguido ter uma boa reação e evitar boa parte desses pareceres ou são contrários de nascença ou são contestados, e, por outro lado, quando vem a caneta, muitas vezes a caneta fica sem tinta. Então, a gente tem aí conseguido ou evitar ou reverter alguns desses retrocessos, mas realmente o momento é de muita luta, de muita união. Beto, você atuou e atua em ONGs fortes, né, que com recursos, reconhecimento internacional e tal. E isso, vocês fizeram, já você tem muita história para contar aí de bons cases, né? Mas eu queria que você fizesse algum comentário sobre os principais cases que você destaca de sua atuação, mas eu também queria que você me dissesse quais dores que você tem com a atuação nesse segmento da sociedade civil. Vamos começar pelas... na verdade, são dores, são mais desafios, né? Eu entendo, eu coloco mais como desafios. Quando eu acho que tem uma questão que eu sempre digo para as equipes que trabalham comigo, eu sempre falo o seguinte, olha, porque o pessoal, às vezes, existe uma certa incompreensão, até mesmo dentro do próprio movimento ambientalista, vira e mexe, vocês assim, esse pessoal aí são ambientalistas profissionais. Esse pessoal recebe salário para fazer isso. Isso tinha que ser voluntário, né, e tal. E aí eu sempre coloco o seguinte, quer dizer, quando a gente começa a ter uma oportunidade, né, de ser remunerado para tocar uma causa, para conduzir uma causa, para defender uma causa, não existe nenhuma contradição nisso. E não existe contradição para começar por uma relação muito simples. Eu tenho visto profissionais que têm construído sua carreira no terceiro setor, que são profissionais muito qualificados, muito gabaritados, que poderiam estar atuando no setor privado com salários 2, 3 vezes maiores do que aqueles que eles recebem no terceiro setor, mas que optaram
por atuar no terceiro setor, e aí eu sempre falo com as equipes com as quais eu trabalho, olha, isso é a mais-valia do teu trabalho. A diferença para quem trabalha numa organização sem fins lucrativos no terceiro setor, a mais-valia é a tua causa, é a tua satisfação pessoal. A mais-valia não vai para o bolso de um empresário ou de um patrão para quem você trabalha e para quem o seu trabalho gera lucro. A mais-valia vai para a causa. A mais-valia vai para a defesa da natureza, dos ambientes, das populações tradicionais, das águas, dos rios. Depende da causa onde a pessoa está inserida, né? E isso vale para as causas sociais, para as causas educacionais, para as causas culturais. Então, não há nada de errado nem antiético um profissional que se dedicou a estudar, a se formar, a se qualificar e ter uma remuneração e dedicar a sua causa a essa remuneração. Existem desvios? Existem. Mas eu tenho observado, aí, né, quase 30 anos dentro do terceiro setor ambientalista, né, são tão raros no meio ambiental, quando a gente ouve aí, por exemplo, fraudes, ONGs, né, eu evito, você vê que eu falo terceiro setor, sociedade civil organizada, eu evito falar o termo ONG, por uma razão prosaica, tem uma questão de ter um certo estigma, né, por uma parte da sociedade, mas, por outro lado, é uma definição pela negação, e eu não gosto de definir coisas pelo que elas não são. Então, o que é? É uma organização não governamental. Tá bom, já sei o que você não é, eu quero saber o que você é. Né? Então, eu não costumo usar esse termo. Mas, enfim, quando você vê aí denúncias de fraude, de corrupção envolvendo ONGs, 99,9% dos casos é na área social, na área desportiva, geralmente são organizações ligadas a políticos ou a amigos de políticos. Então, assim, quando você pega no setor ambiental, você não tem nenhum grande escândalo de organização conservacionista, ambientalista, que esteja metido em maracutaia, em falcatrua, em qualquer coisa desse tipo. Né? Você sabe um caso aqui, outro acolá, onde são muito pontuais, e no meio, nosso meio é um meio ainda pequeno, né? Já não cabemos só numa Kombi. Agora a gente cabe em algumas dúzias ou dezenas, quiçá centenas de ônibus. Mas, ainda assim, é um universo restrito, as pessoas todas se conhecem. Então, eu acho que a gente tem visto avançar bastante no terceiro setor. Então, assim, o que eu encaro como um desafio, eu acho que tem dois desafios, e aí depende muito do perfil onde você atua. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nos dois, de atuar nos dois. Num, de maneira remunerada, que é nessa parte mais proativa, de pensar soluções, construir soluções, criar interlocuções, executar projetos que geram inovação, que geram modelos e que vão poder transformar ou contribuir com a transformação de realidade. No outro, que é na parte mais de militância, na parte do ativismo, que é essencial, nesse eu sou 100% voluntário. Então, quando eu falo da minha atuação no SOS Floresta do Camboatá, ela é 100% voluntária. Ela é feita às custas do meu tempo de lazer, do meu tempo com a minha família, do meu tempo de estudo, que eu poderia estar me aperfeiçoando e que eu estou dedicando a essa causa. Quando eu estou trabalhando, né, eu estou atuando, estou exercendo o meu ativismo na trilha Transcarioca, a mesma coisa, é 100% voluntário, né, como são, inclusive, né, toda a coordenação do movimento Trilha Transcarioca. A gente hoje está institucionalizado, mas não tem ninguém remunerado. Por enquanto, a gente quer construir as condições para que a gente consiga captar recursos, consiga ter a forma de ter pelo menos algumas pessoas remuneradas que possam dedicar mais tempo, ao invés de ter que fazer aquilo só no final de semana, à noite, ou só quando está de folga, ela poder fazer aquilo de maneira mais sistemática, mais organizada, para impulsionar ainda mais e ampliar os impactos, ampliar os resultados. Mas essa oportunidade de enfrentar desafios e muitas vezes enfrentar interesses que não só são mesquinhos, mas na maior parte das vezes eles são ocultos. Esse caso, por exemplo, da Floresta do Camboatá, ele é um caso bastante simbólico, porque quando você olha, por que querem, se tem um terreno do lado, praticamente do lado, maior do que aquele, sem floresta,
é também um terreno público. Toda a infraestrutura de transporte, de acesso, do que for, de energia, de água, toda a infraestrutura pode estar ali do mesmo lado. Por que eles insistem tanto em fazer na floresta do Camboatá? Então você fica, mas tem alguma agenda oculta por trás disso que a gente tem, né, como eles não revelam, a gente tem várias hipóteses, né? E são hipóteses bastante plausíveis e que cada vez a gente vai colhendo e vai percebendo. Quer dizer, ali tem uma certa. Ali é puramente uma especulação imobiliária. Querem se apropriar de um terreno público, e aí fica essa mentira, né? Não vai ter dinheiro público. Claro que vai. Claro que vai. No contrato lá de parceria público-privada, que até hoje nem foi assinado, porque está sob júdice, né? Está claro lá, a tal empresa que pegar aquela parceria, a concessão para supostamente construir um autódromo, ela fica com quase 42% do terreno, em definitivo. É um terreno público, patrimônio público, vai virar patrimônio particular dentro desse acordo, dentro dessa jogada, dentro desse contrato. Então, só isso já é dinheiro público. Além do que na planilha de custos deles, lá do autódromo, que está no EIA-RIMA, está claro lá que tem pelo menos 15 milhões de reais por ano de contraparte pública. Então, tem dinheiro público. Então, enfrentar essas agendas ocultas, que muitas vezes você tem que ficar ali dialogando, enfrentando, contra-argumentando uma coisa, e você tem que enxergar por trás disso. Esse é um tremendo desafio, eu não diria dores, né? Mas diria que é um desafio nessa agenda de militante, de ativismo, seja na parte de construção de alternativas, de negociação, de diálogo, seja na parte do ativismo mais do enfrentamento e da defesa ambiental. E uma das coisas que mais tem me dado alegria e satisfação é um formato de atuação que eu tenho me envolvido desde 2005, então já vão aí 15 anos, que é esse formato de apostar nos diálogos multissetoriais, apostar nessas estruturas que não são instituições, quer dizer, são espaços, são iniciativas que juntam diferentes atores, diferentes pensamentos, diferentes posições, em busca de uma agenda comum. E quando encontra a agenda comum, aquele espaço é o espaço da promoção da agenda comum. Invariavelmente, os atores, o conjunto desses atores, continuam tendo suas próprias agendas, que em vários momentos são conflitantes. Mas quando eu encontro um espaço da agenda comum e topo, me proponho a participar de um processo dialógico e cooperativo, de construir alternativas, de construir proposições e de levar para a sociedade, para o governo, em que esfera for, para o setor privado, essas proposições que são o comum acordo, né, a gente acaba percebendo que isso é muito eficiente, isso é poderoso, e no final do dia a gente descobre uma coisa que é o que eu venho aprendendo nesses 15 anos lidando com essas iniciativas. No fundo, a gente acaba tendo muito mais coisa em comum do que a gente imagina. A gente não apaga as diferenças, pelo contrário, elas vão ser respeitadas, reconhecidas, mas a gente acaba descobrindo que tem muita coisa em comum com alguns que a gente, num primeiro momento, olhava assim, imagina, eu não quero nem saber de conversar com aquela pessoa, com aquela empresa ou com aquela associação, e de repente você coloca um assunto sobre a mesa que vocês, mas você também pensa isso sobre esse assunto? Penso. Então vamos. Será que a gente não consegue juntos, cada um com seus ativos, com seus conhecimentos, com seus saberes, né? Vamos juntar para construir isso. Então, isso tem envolvido o setor privado, a academia, sociedade civil, e algumas dessas iniciativas também governo, né? Na maior parte delas é uma coisa só de sociedade, mas em algumas, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, está lá também o governo, e isso tem sido eu já me envolvi em algumas dessas, né, tanto na articulação inicial, depois na estruturação, já tive oportunidade de coordenar, de liderar iniciativas dessas, é uma das coisas que mais tem me dado satisfação ao longo aí dos últimos anos, em termos de construção e de resultados com impacto efetivo alcançado. Beto,
é uma coisa interessante o seguinte, que eu sou um apaixonado pela Agenda 2030, né? Então tá aqui o símbolo em Aqui cima da é sua cabeça. isso, aqui. E eu tenho dito o seguinte, embora a minha atuação esteja diretamente contemplada para o ODS 6, as pessoas que me ouvem falar me dizem o seguinte: o Nelson é apaixonado pelo ODS 17, porque o ODS 17 preconiza parcerias e meios de implementação. E você nada mais, nada menos que você falou dessa lógica que está contemplada no ODS 17. Né? A gente precisa literalmente sentar à mesa com respeito, né, às posições, incluir, fazer a maior inclusão possível e colocar as cartas na mesa de forma clara, transparente, para que a gente possa buscar aí os pontos comuns e trabalhar em cima dos pontos comuns. Quando a gente olha, não sei se você já teve a oportunidade, Nelson, mas quando a gente olha, por exemplo, um documento que a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura lançou, chamado Visão Brasil 2030-2050, são vários pontos, são pontos estratégicos, né? É um olhar para o futuro do Brasil, é focado nesses 3 temas, né? Clima, floresta e agricultura, então não tem ali a agenda urbana, não está ali, a agenda de resíduos não está ali, outras agendas fundamentais da área de educação, da área de saúde, não estão ali, mas nesses 3 blocos fundamentais e com suas correlações com a economia, com o desenvolvimento, com os territórios, com energia, com estratégias de desenvolvimento regional, está tudo ali. E quando a gente olha para aquele documento, a gente fica pensando o seguinte: olha, todo mundo assina embaixo daquele documento. Essas quase 300 instituições assinam embaixo daquele documento, e foi um processo de construção coletiva. Foi um processo de entender o seguinte: olha, cada um tem uma contribuição a dar, e a gente precisa entender qual é o tipo de futuro de país que a gente quer e apresentar essas propostas claramente, ao invés de ficar apenas esperando que o governo vai trazer a solução para tudo, porque o governo tem capacidades limitadas. Mesmo os governos mais bem intencionados e mais proativos sempre terão capacidade limitada. Agora, é fundamental, e essa é uma agenda clara, nítida, cristalina da coalizão, e eu faço parte, porque eu sou um dos co-líderes do Fórum de Diálogo sobre Políticas Públicas, que é justamente o seguinte: olha, nenhuma inovação, o setor privado ele vai ali na inovação, na experiência, num teste, numa aplicação num determinado contexto, mas para as coisas ganharem escala, só as políticas públicas bem estruturadas podem dar escalas a transformações territoriais. Você não vai ter ali os atores privados sozinhos provocando transformações duradouras, efetivas e de ampla escala. Você precisa de políticas públicas e, por consequência, você precisa do setor governamental, dos governos, sendo catalisadores e indutores desse processo. Então, eu vejo muito bem essas iniciativas e tem uma coisa que para mim, tem muito a ver com essa agenda do... Quando você fala do ODS 17, eu às vezes fico pensando naquela função do catalisador, né? Quer dizer, às vezes você tem ali, né, se eu estou no laboratório de química ali, né, eu tenho ali, os reagentes estão ali, né, a temperatura também está presente, a pressão também está presente, mas não acontece nada. O troço não... Aí você joga 3 gotas de um catalisador, que proporcionalmente ele é a menor das parcelas daquele conjunto, mas sem ele a solução não acontece, né? A coisa não reage. Então, às vezes, essas iniciativas que catalisam transformações, elas são fundamentais, e eu estou convencido que elas não acontecem nem por osmose e nem por acaso. Eu acho que é um grande desafio a gente perceber aonde é necessário a gente induzir catalisadores, fomentar catalisadores e colocar catalisadores aonde eles têm que acontecer. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mundo e um momento de país que é muito especial e que nunca foi tão necessário, tão importante a gente ter este tipo de espaço, aonde a gente está vivendo uma polarização tão intensa.
E essa polarização, eu sempre enxergo ela com duas lentes, né? Existe, de fato, uma polarização, mas existe também uma ideia de polarização que parece que polariza ainda mais a polarização existente, né? Quando, no fundo, você tem um dos lados sendo o lado que puxa extremamente para o polo e o outro lado que tende a um pouco mais se defender, nem sempre está puxando muito para o polo. Mas mesmo que você tenha essa percepção, é nesse momento onde falta diálogo, onde falta respeito, onde falta empatia, onde falta interesse republicano de cooperar, é nesses momentos onde é mais necessário você criar esses espaços onde você consiga dialogar, consiga cooperar, consiga construir. Destruir é fácil. Construir é muito, muito mais difícil, por mais chavão que isso possa parecer, e eu acho que a gente está no momento onde a gente precisa de catalisadores e construtores, precisa de pontes, precisa preservar as pontes que existem e precisa erguer novas pontes, talvez em locais inimagináveis, ou que a gente, há algum tempo atrás, por N questões, fosse querer não erguer pontes ali, e vamos precisar erguer essas pontes, porque elas serão fundamentais, porque a gente vai ter que sair dessa situação, né? Não vamos ficar nessa situação para sempre. E a gente precisa pensar no que vem depois disso que a gente está tendo que enfrentar nesse momento. Você falando e eu me lembrando aqui do Domênico De Masi, em Criatividades e Grupos Criativos, em que ele cita como referência uma escola de samba aqui brasileira, né, principalmente do Rio de Janeiro, em que as pessoas se unem para um desfile, né, e ali tem de tudo, né? Então tem o pobre, tem a classe média, tem o rico, tem o artista, então e a coisa toda funciona e todo mundo, quando tem aquele grito de guerra lá no início do desfile, todo mundo se une para um objetivo comum, né? E a gente precisa, de uma certa forma, achar quem grite aí, o grito de guerra, para juntar o povo, né, para essas questões ambientais. A gente está vendo aí uma série de situações. Eu particularmente, vejo aqui tenho percebido aqui no meu isolamento que há um crescimento significativo da consciência, né, da era de Aquário. Aí, tá, parece que a coisa está dando está mexendo, muita gente tratando aí de terapias alternativas e tal, e que remete para essas questões, né, mais ambientais, né? Então, mas por outro lado, resolvi fazer usar esse canal aqui, Eu Cuido de Rios, que de repente surgiu aqui no momento do isolamento social, e a gente vai buscando entender, e aí a gente percebe o seguinte: tem determinados termos que nós usamos que nem, quer dizer, eles não contam, eles têm sempre classificação de baixa pesquisa nos instrumentos de buscas, né? Então, o que mais vi, dentre mais de 10 que eu fiz pesquisa, o que eu mais vi que é procurado, chega a ter 1 milhão de buscas semanais, é água. Agora, os demais, o que cai para 10 mil, então, sustentabilidade, Agenda 2030, Comitê de Bacia, meio ambiente, tudo. As buscas no Google assim, desesperadoras. Será que o povo não acordou? O que está acontecendo? Será que ninguém está procurando isso? Então, e a gente aí com problemas no meio ambiente, né? Vendo o nosso meio ambiente degradado, falta d'água, a região sul lá com mais de 20 municípios, uma seca incrível, né? E aí a gente fica assim, será que vai? Essa coisa da água, antes de falar da água, você estava comentando a questão aí
dessa correlação, né, que o Domênico faz com relação com a escola de samba, é impressionante, porque acho que eu vou começar a usar isso também, porque quem já desfilou, eu durante muito tempo desfilei, mas escola de samba é impressionante, porque é o seguinte, há minutos, você vai entrar, a escola fica ali na concentração, né, e ela vai entrando na avenida, né, ela vai entrando na avenida, ala por ala, alegoria por alegoria. E quando a tua ala está ali prestes a entrar, você está, sei lá, 5 minutos de entrar, você olha para a ala e você olha para a escola, parece que está tudo completamente desorganizado ainda, parece que não vai dar certo, parece que vai dar tudo errado. E, de repente, quando entra ali, tudo funciona, né? Quer dizer, quando dá certo, de vez em quando tem aí alguma coisa que dá errado, mas quando a coisa funciona, a escola entra de um jeito, e entra bacana. Aquilo que estava tudo desorganizado, de repente cruza um umbral e está todo mundo organizado. Para quem não conhece no meio, tem uma turma que não está desfilando, que está cuidando, que está ali nas laterais das alas, que são justamente as pessoas responsáveis por fazer essa coisa, aquela bagunça que está na concentração, virar uma coisa harmônica quando entra. E esse é justamente o pessoal da harmonia. É o pessoal da harmonia da escola que organiza isso. E eu acho que em muitos do nosso cotidiano, a gente está precisando de quem invista na harmonia entre essas, né, para que essa bagunça vire um pouco mais, se torne algo mais harmônico, porque só assim vai ter propósito, só assim vai cruzar a Sapucaí, só assim vai chegar na apoteose. Do contrário, é o caos. Do contrário, é a tragédia total. E eu acho que não dá para apostar nesse momento nisso. Eu acho que a gente tem mesmo que apostar que vamos ter mais e mais atores investindo na harmonia desse desfile para que a gente possa conciliar ali todos esses diferentes perfis e pessoas que estão ali naquele desfile, né? Encontrando aquele propósito comum. Agora, a questão do tema da água, eu acho que ele ele é bem simbólico, Nelson, porque primeiro que é a base, né? É a base de toda a vida e de toda os ciclos de vida que a gente tem no planeta Terra. Então, a gente começa pensando em todos os elementos naturais e incluindo a espécie humana. Sem água, a gente, né, não existe a vida, né? Então, quando você começa a pensar a base, ter a água como uma base e como um vetor, e inclusive a água como um potencial, ou o problema com a água, ou a falta dela, como um potencial catalisador de transformações, isso é que às vezes faz a coisa girar. Eu acho que os comitês de bacia não são outra coisa a não ser isso, quer dizer, a gente. E os comitês ele têm uma particularidade também, que é o seguinte, né? Ali é o espaço do conflito, ali é o espaço onde os interesses precisam ficar claros, para que você faça uma mediação desses interesses, prevalecendo o interesse público. E esse é um desafio de um comitê que faz gestão de um recurso absolutamente essencial e entender quais são os vetores que, por um lado, atrapalham, por outro lado, favorecem a conservação ou a disponibilidade em qualidade, em quantidade necessárias daquele recurso. Eu sempre fico pensando, às vezes a gente tem algumas coisas meio anacrônicas, e nesse tempo aí que eu atuei com o Comitê de Bacia, eu tive a oportunidade de fazer um estudo junto com o pessoal junto com o pessoal da academia, junto com o pessoal da TNC, eu estava na Conservação Internacional na época, e a gente fez um estudo sobre as principais bacias hidrográficas que abastecem as principais metrópoles, as cidades ou metrópoles mais populosas do país. E foi interessante porque a gente foi olhar, foi comparar um pouco o que o Atlas da Agência Nacional de Águas dizia daqueles sistemas de abastecimento e a cobertura florestal dessas bacias. O curioso,
quando você olha lá para o Atlas da Ana, eu confesso, assim, nem sei se ainda é assim hoje, estou falando de uma coisa, um estudo feito há 6, 7 anos atrás, mas o Atlas ele falava das bacias de abastecimento e falava assim, ele classificava elas em três, os sistemas de abastecimento, em três principais condições. Número 1, está tudo tranquilo, né? Ele fazia uma projeção da manutenção das condições de provisão do recurso hídrico e uma projeção do consumo, da demanda daquele recurso hídrico sobre aquele sistema específico. E aí ele diz o seguinte, condição número 1, está tudo bem, está tranquilo, não tem preocupação, o manancial tem plena capacidade de continuar abastecendo este sistema no futuro, no futuro próximo, com o crescimento projetado. Essa era a condição número 1. Condição número 2. Olha, tem problema aqui, é preciso investir. Aí tinha de todo tipo de investimento, principalmente investimento em infraestrutura cinza, né? Investimento em estação de tratamento, adutoras, adução de água, distribuição, ou a estação de tratamento de esgoto, enfim, era essa pegada, principalmente essa. Era como se fosse, se o anterior era a luz verde, esse era a luz amarela. Até aí tudo bem. O mais curioso, aquele que eu nunca entendi, que sempre me soou anacrônico, era o terceiro. O terceiro era o seguinte, esse sistema aqui precisa encontrar um outro manancial. Como assim um outro manancial? Na Lua, em Marte, um outro manancial, mas o manancial do lado também já está sendo usado por outros. O manancial do outro lado também. Como assim? Precisa procurar um outro manancial de água? Quer dizer, como se não houvesse a menor possibilidade de recuperação ou de pensar de forma diferente o planejamento e o entendimento daquele manancial. Como se fosse possível, acabou a água aqui? Ótimo. Eu mando engarrafar e mando trazer. Eu construo como né, já fizeram, eu construo uma transposição e trago do outro manancial para cá. Mas outro manancial também vai ter um esgotamento. Curiosamente... se tiver na beira-mar, pode fazer dessalinização, né? Vamos investir em dessalinização da água, quer dizer... E curiosamente, quando a gente foi fazer a correlação desses três tipos, né, de situação classificada pela agência que cuida da regulação do uso do recurso hídrico no país, com a cobertura florestal, a gente descobriu que existia uma correlação direta entre o sinal vermelho, ou seja, aquele que diziam que vai procurar um outro manancial, e também um pouco do sinal amarelo, com cobertura florestal. E às vezes o investimento ele é pequeno, mas se ele for bem feito, se ele for bem pensado, se ele for cirurgicamente planejado e feito, isso tem um tremendo de um impacto, né? A gente viveu aí esse período agora da geosmina, né? Que a gente ficou bebendo água com cheiro e gosto de terra aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e foi muito curioso, porque a turma, eu estava outro dia assistindo, eu estava escrevendo um artigo para uma coluna, né, para um site, sobre o assunto, sobre a absoluta falta de transparência da SEDAI, por exemplo, e aí aparece um telejornal e o presidente, acho que do clube, agora não lembro, confesso, se é do Clube de Engenharia ou do CREA, de um desses, né, ou do CREA ou do Clube de Engenharia, o presidente desse órgão aborda de um helicóptero de uma emissora de TV, e aí o cara fala assim, o cara vai mostrando o esgoto, né? Aí aquele famoso encontro das águas, o pessoal fala do encontro do Solimões com o Negro, né? Lá em Manaus. A gente tem o encontro das águas aqui na Bacia do Guandu, né? Tem ali, chega o Ipiranga, o Ribeirão dos Poços, junto ali com o canal do Guandu, é o encontro da água laranja com a água preta. A diferença é que lá na Amazônia, lá em frente a Manaus, tem um barro ali das várzeas e matéria orgânica do Rio Negro das florestas. Aqui não. Aqui é barro de erosão, é o Guandu com a erosão do Paraíba do Sul e do próprio Guandu, e cocô que vem da Baixada Fluminense ali, que é o que é isso.
O nosso encontro das águas ele é diferente. E aí o camarada explicando o seguinte: não, mas esse problema aí tem solução. Há anos que a gente sabe a solução, só falta implementar. Aí eu parei de escrever e falei: opa, o cara vai falar que, porra, tem que investir em saneamento na Baixada Fluminense, né? Não, Nelson. A solução dele é aquela bizarra que a gente conhece lá do Comitê do Gandu, fazer a transposição do cocô. Eu tiro o esgoto daqui e jogo ele lá para frente da estação de tratamento, e isso está resolvido. Isso é solução? Não é possível. Essas soluções, o cara só está pensando o seguinte: eles estão arvorando. Não, que essa água é para atender 9 a 10 milhões de pessoas da região metropolitana. Tá tudo muito bem. Só que acontece o seguinte: você está desconsiderando uma série de outras coisas. Quem está vivendo ali não merece atenção? Aquelas pessoas que estão lá em cima não merecem saneamento? Que história é essa? Aliás, eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte: eu descobri agora uma coisa aqui que passei o mouse aqui em cima para saber. De repente vi um número ali, botei o mouse aí. O Edson Monteiro, lá da Lagoinha, está aqui nos assistindo. O Emanuel Alencar está aqui nos assistindo. A Juliana de Souza, o Jorge Pajuaba de Azevedo está aqui nos assistindo. E o Almir Fernandes, o presidente do meu ex-clube de motociclista, está aqui também. Para minha surpresa, está aqui assistindo a gente. Mas é isso aí. Então, o que acontece? A gente vem discutindo isso. O Comitê Gandu criou uma Câmara Técnica de Saneamento. Esse assunto vai ser abordado no dia depois de amanhã, na nossa reunião plenária virtual. O convite está aí disponível para quem quiser participar. Então, tem lá uma forma de você entrar para participar. É aberta a reunião, né? Só vota quem tem condição de votar, né? Mas a gente vai começar a tratar disso com muita intensidade. O Ministério Público vai estar também atuando junto com a gente. Na sexta-feira, aqui às 10 horas da manhã, vou estar entrevistando o Zé Alexandre Maximino, promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, esse assunto com certeza vai vir à tona. E a gente está buscando aí, tentando ser um da harmonia, para ver se a onda pega, né? Se as pessoas percebem que elas precisam atentar para essa necessidade de produção de água, né? Que é fundamental. Aliás, amanhã nós temos amanhã eu tenho aqui umas 10 horas da manhã um especialista em produção de água para falar aqui no canal. Então, a gente precisa atuar e trazer isso para a sociedade, para as pessoas conhecerem, não deixar mais, não ficar pensando, nem pensar de onde vem a água da torneira da sua casa. Pois é, porque a gente tem aquele mito o mito da cisterna ou da caixa d'água, né? De onde vem a água? Vem da caixa d'água, vem da cisterna. Não, né? Então, e também não vem da chuva. A gente está agora investindo muito em sistemas coletores de água da chuva e armazenar água da chuva. Acho fantástico. Isso não vai resolver uma questão de abastecimento, mas vai gerar uma otimização no uso da água. Eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande como metrópole. Todas as metrópoles brasileiras e todas as metrópoles do mundo estão enfrentando essa situação. Eu acho que, e por isso, assim, uma outra... A gente começou falando das críticas do terceiro setor profissional, né, que a gente escuta. Uma outra crítica que eu escuto é quando você começa a falar de serviços ambientais e de pagamento por serviços ambientais, e a turma vendo, vocês estão querendo monetizar a natureza é incalculável o seu valor. Pô, claro que a natureza é, e eu sempre gosto de separar duas coisas, né? Serviço ecossistêmico é o serviço que a natureza oferece. Esse não tem preço. Esse é de valor incalculável, esse é essencial para a vida. Serviço ambiental é aquilo que as pessoas, a espécie humana faz, ou por suas ações, ou por suas decisões,
sejam elas de produção, de consumo, de relações, são os efeitos positivos dessas ações, quando eles existem, para que os serviços ecossistêmicos ou permaneçam, ou se mantenham, ou se recuperem. Isso é o serviço ambiental. Então, quando a gente fala da remuneração, não é botar preço na natureza, de jeito nenhum. É botar valor no serviço que as pessoas fazem, nas decisões que as pessoas têm, que favorecem os serviços ecossistêmicos. E o case mais fantástico disso, que eu acho que todo brasileiro devia, todo mundo que quer se interessar em falar sobre abastecimento hídrico e qual é a relação do abastecimento hídrico com a paisagem, com a bacia hidrográfica, com de onde a água vem, é o famoso caso lá da cidade de Nova York com as montanhas de Catskill. Os caras... E não surgiu, e é isso que é interessante, eu gosto muito desse caso, não só pelo simbolismo que ele traz, mas pela história por trás dele. Não foi um ambientalista, não foi um abraçador de árvore que foi lá colocar e dizer, não, vamos proteger as bacias hidrográficas, vamos recuperar as margens dos rios. Não. Foi um executivo de ponto, um cara de ponto, que foi contratado pela Companhia de Abastecimento de Água de Nova York para fazer uma coisa. Está aqui, tua missão é construir a estação de tratamento de água. Eles tinham uma estação super simples, né, de tratamento, de tratamento primário, porque a água vinha muito pura, a água vinha muito límpida das montanhas, da onde eles captam a água, que é de fora da região de Nova York, e simplesmente o cara, só que a água está começando a vir. Já tem alguns anos que a gente está monitorando e a qualidade da água está se degradando. Está chegando uma água de qualidade ruim. Então, qual é a solução? Vamos construir uma estação de tratamento de água. E assim contrataram o cara. Só que o cara ele olhou e falou, legal, quanto é que vai custar? Sei lá, $1 bilhão. Tá. Mas por que a água está chegando ruim? Aí, sei lá, está chegando ruim, porque está chegando ruim. Pô, mas nós vamos resolver, vamos construir uma estação de tratamento para tratar da água. Será que a gente não consegue evitar que a água chegue ruim? Para não precisar construir a estação? Aí eu falei, isso ia ser fantástico. Eu falei assim, bom, se essa solução for mais barata do que a construção da estação de tratamento, show de bola. Se ela for mais cara, vamos fazer a estação de tratamento. Então é uma relação de custo-efetividade que o cara colocou e foram a campo. Aí sim, aqueles engenheiros que ficavam encastelados ali no departamento de água foram para campo, foram para as montanhas, foram descobrir de onde vem a água. Aí que foram encontrar que estava tendo problemas de criação de animais com dejetos sendo lançado no rio, tinha áreas de vegetação nativa que serviam como esponjas e como áreas de absorção que estavam sendo degradadas por agricultura mal planejada. Foram descobrir uma série de problemas e começaram a pensar, botar na ponta do lápis. Peraí, mas se eu ajudar a resolver isso, custa tanto. Se eu ajudar a resolver... No final das contas, resolver toda aquela situação, ou seja, é isso que você falou, será que as pessoas não precisam de saneamento? Sanear a produção e as condições de produção daquelas populações que viviam lá saía quase a metade do preço de construir a estação de tratamento, com impacto igual. Agora, assim, igual escambau. Não é igual, porque se custasse a mesma coisa e tivessem construído a estação de tratamento, o ambiente ia continuar sendo degradado, aquelas pessoas que vivem lá em cima, aqueles agricultores, iam continuar com suas condições de produção depauperadas, ruins, e a tendência era piorar. E aí ia acontecer igual a gente vê hoje na maior estação de tratamento de água do mundo, que a turma da cidade adora dizer isso e tal. É uma das estações de tratamento mais ineficientes do mundo. Os caras têm que transpor quase o dobro de água do Paraíba do Sul para diluir cocô para ser viável economicamente tratar a água. Isso é um absurdo. E não se investe em saneamento. Então, a gente tem aí uma lógica, né, precisar pegar essa turma toda, né, e levar para lá para o nego aprender um pouco de porra. Isso não é ambientalismo, isso é economia, isso é desenvolvimento, isso é inovação tecnológica, isso é inteligência. É tratar a questão, por exemplo, do abastecimento hídrico com inteligência. Né? Não tem que ficar essa coisa de, não, a solução é desvia o esgoto. Porra, a solução é fazer saneamento básico. A solução é investir em saneamento da bacia hidrográfica e em recuperação florestal das áreas críticas para controle de erosão
e para a manutenção da disponibilidade hídrica. Inclusive, aí, um estudo lá do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas, professor Ricardo Valcarcel, lá da Universidade Rural, um estudo dele com vários alunos, os caras mostraram a importância das florestas na bacia do Guandu, não só, que a gente sempre fala daquele efeito, né, de proteger contra erosão, de absorver a água e tal, os caras perceberam e quantificaram o efeito na interceptação horizontal da umidade do ar. A umidade do ar que vai, numa paisagem rugosa, como é numa floresta, ela retém muito mais. Eles estimaram em quase 30% do ingresso hídrico na bacia do Guandu é de interceptação horizontal pelas florestas que estão em algumas regiões. Se a gente ampliar essa cobertura florestal em outras regiões, que eles já sabem, isso aqui já foi mapeado, os caras sabem, olha, essas colinas, esses morros, essas montanhas, que se estivessem reflorestadas, iam absorver mais água na bacia do Guandu, e isso faria com que a pressão sobre o Paraíba do Sul na transposição fosse menor. E com uma pressão menor ali, estamos falando de uma coisa que o professor Walter de Lima fala bastante, né, que é a questão da solidariedade hídrica. Então, se sobrar mais água, se a região metropolitana do Rio precisar tirar menos água do Paraíba do Sul, vai sobrar mais água, a jusante e a montante, porque São Paulo também está precisando dessa água, e vira e mexe fica essa briga entre duas cidades, onde todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque o que eles estão querendo fazer não é resolver o problema da água. Ontem eu entrevistei aqui o Guilherme do Projeto Piabanha, né, e ele voltou a falar lá que está chegando menos água lá para eles, né, então os peixes sentem isso, né? E ele também citou uma coisa que o José Gomes, João Gomes, também lá do Baixo Paraíba do Sul, foi lá me mostrar, né? Em Atafona, o mar está, porque não tem o rio empurrando a água do mar, o mar está pegando não tem a pressão, né? Ô Beto, vamos falar um pouquinho aqui das florestas urbanas, embora você já tenha falado do Camboatá, mas senão a gente não toca nem um pouquinho no tema. O tema central, né? O tema central. Vamos lá. Então, eu acho que assim, eu vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que eu acho que é um exemplo que serve para ilustrar muito bem o papel que as florestas urbanas têm para essa agenda, tanto da água quanto da resiliência climática. Se a gente olha para a região metropolitana, não vou nem falar da cidade do Rio, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente olha para os 4 grandes maciços, eu não vou nem pegar a Serra dos Órgãos, tá? Eu vou ficar ali no contorno mais imediato, né? Eu sei que tem uma parte da região da Serra dos Órgãos que também pega ali uma beirada da região metropolitana, mas eu vou ficar ali com Tijuca, Pedra Branca, Mendanha e Tinguá. Se a gente pega esses 4 grandes maciços florestais, a gente percebe que neles, ainda hoje, remanescem antigos sistemas de abastecimento de água, de captação e abastecimento de água, sistemas que poderiam ser melhor preparados e mantidos para uma situação de backup emergencial, e eles hoje não são. Alguns casos, em alguns sistemas, eles têm abastecimento local. Eles ainda abastecem localmente. Mas o potencial que essas áreas de floresta têm para manutenção desses mananciais, que eu chamo de os backups de emergência, né? A gente tem uma situação que ela é, e a gente viveu isso agora com a história da geosmina, foi só um exemplo, né? Mas imagina se, ao invés de cheiro e odor de terra, se a gente tivesse uma substância química altamente contaminante, infecciosa. Ou se a gente tivesse um ataque bacteriológico, né? Sei lá, um terrorismo com micro-organismo na estação de tratamento do Guandu. Bati na madeira aqui. Qual é o backup que a gente tem em termos de suprimento de água para a região metropolitana? Hoje, em termos de estrutura instalada, nenhum. A gente vai ter ali pontualmente alguma coisa,
mas ela não tem uma capacidade de resposta, não tá, a infraestrutura foi deteriorada e não está interconectada com sistemas de abastecimento. E pensar nisso é pensar em resiliência climática de uma região metropolitana como o Rio de Janeiro. E, obviamente, que esses sistemas eles só existem e eles só estão mantidos em termos de sua capacidade de produção hídrica por causa das florestas aonde eles estão inseridos. E um outro componente que é crucial é quando a gente fala em os impactos ou a mitigação dos impactos em eventos climáticos extremos. Eu estava outro dia conversando com um grupo de amigos, a gente estava lembrando do que tinha de erosão e do que tinha de desmoronamento, e principalmente, esse é o lado sempre mais triste, do que tinha de mortes na cidade do Rio de Janeiro, com relação a desmoronamentos de áreas que eram encostas, que originalmente eram florestas, que foram desmatadas, e que ou foram diretamente ocupadas, ou a área montante, a área jusana, a área de baixo foi ocupada, e a parte de cima ficou desmatada, e isso vinha o processo de erosão, e o processo de desmoronamento, e perdas de vidas, e todo um processo de impactos na cidade. Hoje, a gente teve, né, no ano passado, a gente teve, no início do ano passado, nós tivemos ali aquele temporal, né, que alagou, inundou a cidade inteira, ruas foram destruídas, muita água desceu e tal, mas quando você olha para a parte, efetivamente, a gente teve um episódio no Vidigal, a gente teve um episódio ali no Morro da Babilônia, com mortes, com mortes trágicas de todos os modos, mas quando você olha a escala disso e a escala anterior, a gente começa a olhar que em algumas dessas regiões, em algumas dessas encostas, que historicamente não precisava nem chover muito forte, desmoronavam, hoje desce menos terra, hoje tem menos erosão, porque houve um esforço de reflorestamento, de recuperação dessas áreas. A gente tem aí, e eu sempre cito isso, pessoal, é um programa governamental, é um projeto, eu acho que talvez seja o projeto mais antigo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai completar agora 34 anos ininterruptos de execução, com altos e baixos. Teve algumas gestões municipais que puseram pouca grana, outras botaram mais investimento, mas ele nunca parou por completo. Me refiro ao mutirão reflorestamento, né? Já foram mais de 3 mil hectares reflorestados, e ali teve, no início, o propósito principal era restabelecer a cobertura florestal para impedir erosão. Então, tinha espécies nativas da Mata Atlântica, sim, numa proporção menor, mas o foco principal era restabelecer a cobertura. É fácil chegar hoje, 30 anos depois, aí vem. Outro dia eu estava ouvindo um pessoal, porque foram plantadas espécies exóticas, invasoras, que agora estão prejudicando, contaminando, o pessoal falando da leucena, né? Ou do sabiado. Ué, gente, porra, há 30 anos atrás você tinha um problema de erosão, você tinha que fazer rapidamente restabelecer a cobertura florestal, e o que a gente tem hoje de tecnologia de conhecimento sobre restauração, naquela época a gente estava, né, ainda tinha um tanto por vir na frente. Então, conseguiu-se fazer isso, e hoje a gente tem, inclusive, áreas que não só controlaram a erosão, como se tornaram tão biodiversas a ponto de se tornarem unidades de conservação urbanas, parques urbanos que oferecem hoje espaços, são hoje espaços de lazer, de pesquisa para as pessoas. Então, essa combinação das florestas naturais e das florestas recuperadas, seja para produção hídrica em situações de backup, ou por uma seca, ou por algum problema, algum efeito que possa temporariamente impedir o abastecimento de água. Ou, por outro lado, o controle da erosão, a redução do volume de água que desce para a malha urbana da cidade, nos eventos climáticos extremos, no caso chuvas, eu acho que fica muito evidente, ou deveria ficar muito evidente para quem vive numa cidade como o Rio de Janeiro, numa região metropolitana como a do Rio de Janeiro, a importância que as florestas têm. E no caso do Camboatá, que eu acho que vale a pena mencionar novamente esse caso, quando eu comentei no início, 18 espécies ameaçadas de extinção que vivem ali, centenas de espécies
de aves, de mamíferos, de répteis, de anfíbios, de plantas, árvores e bromélias e arbustos que vivem, né, que habitam, né, que compõem esses mais de 160 hectares da floresta do Camboatá, mas para a população do entorno imediato, até porque hoje o espaço é um espaço fechado, ele é um espaço que não é aberto ao uso público, e esse é uma das nossas propostas, né? Uma vez que a gente se livre dessa ameaça esdrúxula de destruir a floresta, a gente quer que aquele vire um espaço público, de uso público, de lazer, de educação ambiental, de treinamento, de qualificação, de pesquisa, né? Mas, enquanto isso, hoje ele é um espaço fechado, controlado pelo Exército, a população do entorno não pode visitá-lo. Mas, mesmo sem saber, ela utiliza diariamente 2 serviços ecossistêmicos fundamentais que a floresta do Camboatá oferece para elas, principalmente no verão, que é funcionar como uma ilha de frescor, né? A temperatura do ar, a temperatura média do ar no entorno imediato do Camboatá é entre 3, 4, em alguns dias de calor mais forte, até 5 graus menor do que fora daquela área, graças ao vapor, a evapotranspiração da floresta, que vai jogando esse vapor d'água mais fresco para a atmosfera, para o ar atmosférico ali do redor, e vai gerando essa amenização climática, né, do microclima, como se fosse um refrigerador para aquele entorno. Num bairro que chega fácil aos 37, 38, 40 graus no verão, poder ter um refrigerador natural como esse, sem ter que pagar na conta de luz, é um luxo que às vezes as pessoas nem sabem, nem reconhecem, nem identificam o que tem. E o outro é aquela área da floresta do Camboatá armazena mais de 1 milhão de metros cúbicos de água da chuva. Ela tem lagoas e pequenos reservatórios e pequenas represas que a turma lá do EARIMA quer discutir se mas é artificial. Mas ali foi uma barreirinha que fizeram. Olha, está há anos daquele jeito, já criou uma própria dinâmica, tem inclusive uma fauna associada já a esses ambientes aquáticos, e já tem uma flora, inclusive, se estabelecendo, associada à dinâmica desses ambientes aquáticos, a essa nova dinâmica que se incorporou ali, mas, independente disso, se tirar aquela floresta, esses 1 milhão de metros cúbicos de água que ficam armazenados e que armazena mais ainda quando chove, para ir aos pouquinhos soltando, isso vai escoar e escorrer rapidamente e gerar inundações no entorno. Uma região que já sofre com inundações, recentemente os bairros ali de Deodoro, Promorá 1, Promorá 2, ficaram literalmente embaixo d'água, com quase 1,5 metro de água nas casas, e seria pior ainda se não houvesse a floresta do Camboatá. Então, quando a gente percebe, além de todo o aspecto de lazer, né, a gente está falando da trilha Transcarioca, que delícia é você poder sair de casa e, dependendo de onde você mora, em 15 minutos, em meia hora ou em 1 hora, você está caminhando numa trilha dentro de uma floresta tropical, dentro de uma floresta que você tem biodiversidade, você tem fauna, você tem flora, e está ali. E você tem cachoeiras, e você tem paisagens. Então, além dos serviços de lazer, de entretenimento, e a gente vai ver isso bem, a hora que a gente começar a sair dessa quarentena, a turma vai correr para as trilhas, vai correr para os parques urbanos, vão correr para as praias também, eu sei, mas vão correr para as florestas, vão correr para as áreas frescas, para poder respirar ar puro, ar despoluído, e isso vão encontrar nas florestas, e as florestas urbanas também têm esse papel. Mas, além disso, elas contribuem com água, elas garantem água, podem garantir um suprimento emergencial de água em situações limítrofes de crise e certamente contribuem para reduzir desmoronamento, desmatamento e vidas, né? Proteção de vidas, porque as florestas têm essa tremenda capacidade de proteger e de recriar vidas. Beto, 1h06 de um papo rico pra caramba. Esse é o Passou primeiro. Rapidinho, né? Esse é o primeiro, mas eu acho que a gente vai voltar aqui
falando mais com você, de repente, porque adorei bater papo contigo. Eu peço que você faça aí as suas Não, é um prazer, o participações prazer finais. foi meu. O prazer foi meu, Nelson. Primeiro, quero te parabenizar pela criação desse canal. Eu acho que a gente precisa de muitos espaços, a gente tem que saber aproveitar, usufruir muito bem a tecnologia que a gente tem disponível. E quando a gente, né, tem tanta gente usando isso para o mal, tanta gente para fazer maledicência, para inventar notícia falsa, para disseminar notícias mentirosas sobre pessoas ou instituições ou ideias, ou sobre a ciência, ou sobre o meio ambiente. Então, é fundamental que a gente tenha canais como esse, que você está criando aí e tá tocando. Eu acho que a gente tem que colocar essas agendas de maneira muito clara para a sociedade. Muitas vezes, a ciência tem uma certa dificuldade de se comunicar com a sociedade, por conta dos temas que às vezes são muito complexos, por conta da própria linguagem, pela falta de treinamento que se tem na academia para comunicar. Eu acho que uma das áreas que tem crescido muito, com a ajuda, inclusive, de comunicadores, é essa coisa que estão chamando de difusão científica, né? Não é o paper numa revista científica qualis, não sei das quantas, mas sim você comunicar ciência, você comunicar informação para a sociedade, para que as pessoas possam entender e possam conectar Lé com Cré. Porque muitas vezes faltam conexões simples que a gente precisa fazer, e eu acho que esse teu espaço aqui, esse teu canal, pode ser uma tremenda ferramenta para ajudar nesse propósito. Então, foi um prazer, será sempre um prazer, tomara que a gente crie aí outras oportunidades, e fica um grande abraço para você e para quem está nos assistindo. Quem sabe, numa próxima vez, vamos pensar aqui em outros temas, talvez contar um pouco mais sobre a Transcarioca, ou sobre restauração de Mata Atlântica, enfim, vamos pensar em temas. Acho que a gente falou um pouquinho de várias coisas hoje aqui, mas vamos pensar para outras oportunidades também. Foi um prazer. Eu agradeço você pelo convite e pela oportunidade. Por enquanto, estamos falando ainda dentro do isolamento social. Quando acabar o isolamento social, a gente vai poder fazer isso ao vivo nesses locais. Nos ambientes abertos, né? Isso. Beto, eu quero te agradecer muito pelo aceito do convite. Foi muito rico, como disse antes. Espero que tenhamos outra oportunidade. E minhas reverências, minhas admiração, meu reconhecimento do trabalho que você vem fazendo, e minha gratidão por ter tido você aqui por esses, digamos, 70 minutos. Um forte abraço. Foi um prazer. O prazer foi meu. Um abraço, Nelson. Um abraço.